bem-vindos a mais o Chapéu do Press. No programa de hoje eu vou falar sobre os melhores e piores quadrinhos que eu li esse mês. O que prestou e o que não prestou no mês de fevereiro. Pois é, o mês ainda tem praticamente uma semana pela frente, mas eu faço esses vídeos todo o último domingo do mês. Então, bem, fechando, eu tive muita leitura. Só para fazer um breve apanhado, eu li, por exemplo, um que nem vou comentar aqui, que é a Saga do Clone, da número 8 a 18, acho que foram 10 edições, foi muita coisa, vai sair um vídeo específico. Ele não entrou entre os melhores, nem os piores, tá? Quase entrou nos piores em alguns momentos. No vídeo vocês vão ficar sabendo. Mas só para falar que eu li muita coisa esse mês, foi muito bom no quesito de leitura e teve muita coisa legal. Eu tive sorte, claro que foi direcionado. Eu escolhi algumas coisas que eu queria e que eu sabia que iam ser legais, outras simplesmente que eu queria para tirar da frente histórias que eu estava querendo ler há bastante tempo. E tive muitas boas surpresas, algumas nem tanto, e uma delas eu vou comentar aqui. Mas enfim, depois eu quero saber de vocês o que prestou e o que não prestou no mês de fevereiro. Mas vamos começar com Batman, O Longo Dia das Bruxas. Tim Sale e Jeff Loeb, eles fazem uma série de 12 partes, acho que foi em 96, no vídeo específico vocês veem, mas acho que foi em 96, foram 12 partes falando sobre o primeiro ano, né, que seria uma continuação do ano 1, ou seja, o segundo ano de atuação do Batman, onde cada mês um assassino estava matando a família Falcone, pessoas ligadas à família Falcone. E que quem seria essa pessoa, o Batman vai investigar. Isso aqui foi uma série muito legal, que gerou continuação, que é o Vitória Sombria, está aqui do lado, mas eu selecionei apenas O Longo Dia das Bruxas, que depois vai começar o Último Dia das Bruxas, que é uma história tecnicamente póstuma do Tim Sale, né? Ele tem alguns esboços, ele tinha conversado com o Jeff Loeb durante muito tempo, mas a história demorou 20 anos para ser feita, e infelizmente ele morreu em 2000, foi 2024, se eu não me engano. Bem, no vídeo específico eu falo exatamente quando, porque ele vai dar ligação ao número 0, ao que seria o prólogo da história, quando foi lançado nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Enfim, Longo do Dia das Bruxas é uma série muito legal, que vai servir de base, tanto a arte quanto o roteiro, eles funcionam muito bem e vai servir de base para várias adaptações multimídia, filmes, jogos, todo universos expandidos que a DC acaba criando nos anos seguintes, eles têm sua semente nessa série do Longo Dia das Bruxas, enfim. E eu demorei para ler, porque eu não gosto do Jeff Loeb, das histórias dele, mas no fim acabei, por causa dessa continuação, acabei lendo e não diria que me arrependi de não ter lido na época, mas ela chegou em bom momento e eu curti pra caramba. Outra história que eu gostei muito foi Domingos, Sidney Guzman com o Jefferson Costa, ou melhor, o Jefferson Costa, ele vai dar vida à história do Sidney Guzman, a biografia do pai do Sidney, através de uma data, ou através de vários domingos ao longo dos anos. A gente vai acompanhar desde o nascimento do seu Domingos, que vai ser aqui em 1937, 26 de dezembro de 37, num domingo. Depois o nascimento do próprio Sidney, em 28 de agosto de 66. Na verdade, ele vai acabar nascendo na segunda-feira, no dia seguinte, mas é justamente durante o domingo que tem essa tensão do nascimento ou não, e ao longo de vários domingos a gente vai ver essa relação de pai e filho crescendo, brigas, pazes, o carinho, o amor entre eles, que é muito emocionante, é realmente emocionante. Faz acho que um mês que eu li, foi no começo do mês de fevereiro, e ainda minha voz embarga quando eu começo a lembrar dessa relação de pai e filho. Bem, a história basicamente termina com esse ciclo sendo
continuado, sendo reiniciado com o Sidney e o filho dele, numa imagem muito semelhante que aconteceu do pai com o filho, do Domingos com Domingos. Aqui a gente tem o Sidney com o filho, fechando esse ciclo. É muito bonito, sensível, e vai ter várias... Bem, perdi as palavras, enfim, Domingos acabou me emocionando e eu gostei. A história é bem legal, a arte é bonita, ela caminha entre a caricatura, o cartoon, acho melhor dizendo, e algumas recriações bastante realistas de veículos ou de residências, por exemplo, que é muito, muito interessante. Vale bastante a pena. Enfim, esse foi Domingos. Outras, vou entrar no pior, tá? Ainda tem mais melhores, mas vamos entrar no pior porque ela tem uma questão ambígua. Ela é tanto melhor quanto pior, ela tanto presta quanto não presta, simplesmente porque na metade da revista existe uma mudança. O Garfênis, ele é um autor que é bastante polêmico. Ele tem obras que eu gosto bastante, Justiceiro, ele tem várias fases no Justiceiro, fases mais cômicas e fases mais sérias. Ele tem Preacher, que eu acho que é uma das obras mais interessantes, e várias outras obras, sempre crítico do super-heroísmo. Ele se sai muito melhor em guerras, histórias de guerra, histórias mais humanas, do que quando envolve superpoder. Quando envolve superpoder, vem a veia sarcástica dele, e às vezes dá bom, às vezes não dá. Garfênis, ele pegou o Nick Fury para trabalhar no início dos anos 2000. E, bem, nesse início dos anos 2000, aqui que a gente tem a primeira história que a Panini publicou em cinza no preto, que fica quase difícil de ver, que é Fury Max, em 2001. É uma minissérie que vai mostrar um Nick Fury ressentido, velho, que quer reviver os seus tempos de guerra. O que, por essa premissa, poderia ser interessante, mas que o Garfênis ele transforma num Preacher sem poderes, inclusive com uma versão do Cara de Cu, que aparece mais pra frente, aqui, fazendo referência ao Cara de Cu, inclusive, falei inclusive 2 vezes, que é tão bobo, é tão arrastado, é uma historinha que ela é histriônica, ela quer ser engraçada, ela quer ser, não é crítica, ela quer ser simplesmente sarcástica e fazendo aquelas piadinhas, você não esperava por essa, e que, nossa, eu comprei essas duas edições, né, o Fury por Garfênis, e quando eu comecei a ler essa história, a primeira, né, o Nick Fury Max, que todo mundo falava porque era da série Max e tal, nossa, eu quis cortar os pulsos. Foi muito ruim. É uma história muito, muito boba, muito ruim. E que, felizmente, ela melhora depois. O Garfênis ele retorna ao personagem poucos anos depois. Eu não lembro nem se foi no mesmo mês. Mas se chama Fury Peacemaker, que é uma nova minissérie com o Derek Robertson, os desenhos do Jimmy Palmiotti, os desenhos do Derek Robinson, a arte final do Jimmy Palmiotti e tal, que aí vai trazer um Nick Fury também velho, também ressentido, mas com uma pegada mais humana, mais violenta, mais dramática, já vira uma história de guerra. Na verdade vai contar a origem dele na Segunda Guerra Mundial, como ele era um soldado que viu as piores atrocidades que o ser humano poderia fazer. Enquanto os seus generais, eles, como o grande Renato Russo fala, né, do João de Santo Cristo, os generais de 10 estrelas que ficam atrás da mesa manipulando as pessoas. Enfim, ele só vai ficar com o cu na mão quando o Fury chegar nele. E aí a história muda completamente de tom, ela vira uma história de guerra, violenta e humana, desenvolvendo justamente esse drama do ser humano violento, do ser humano que está matando um ao outro sem
acaba que sem motivo. O motivo está lá atrás, está lá distante, milhares de quilômetros, né, com os seus títeres, as suas barbantes mexendo os pauzinhos. Enfim, depois dessa série, que é o Peacemaker, ele volta para Fury Max, uma minissérie em 13 partes, que aí vai contar a história do Nick Fury, voltando àquela ideia do Nick Fury velho, ressentido, com um pezinho no eu só existo porque a guerra existe, e sendo desenvolvido de uma forma completamente diferente da primeira vez que o Garfênix pegou. E aqui está o verdadeiro tesouro do Garfênix no Nick Fury. Ele vai, ao longo dos anos, são vários arcos de 3 partes, normalmente, onde a gente acompanha Nick Fury depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vai participar da guerra do Vietnã, antes do Vietnã, tentando ajudar os coitados dos colonizadores franceses a manter as suas colônias, enquanto os nativos violentos eles estão se revoltando, que vai gerar na independência do Vietnã, e que o Nick Fury é uma campanha que o Nick Fury perde. Depois a história vai avançar para Cuba, a independência de Cuba, e o Nick Fury trabalhando junto com a CIA para evitar que Cuba se transforme numa república, que Cuba se solte das amarras dos Estados Unidos, e o Nick Fury vai perder mais uma vez. Ele volta para o Vietnã em mais uma batalha que ele vai perder. Ele sobrevive apesar das derrotas, e a cada derrota a gente vai entendendo, junto com o Nick Fury, como ele não é nada, ele é um soldado, na verdade ele é um peão. Ele é um peão colocado no meio de uma sociedade para matar essas pessoas, muitas pessoas inocentes, simplesmente para que alguém muito poderoso continue enriquecendo. Na década de 80 a gente tem a Nicarágua, e depois avança até momentos mais contemporâneos, 2009, que é de quando a revista foi lançada. Então, se o Garfênix começa muito ruim em Nick Fury Max, em 6 partes, em 2001, ele termina muito bem em Fury Max, de 2012 a 2013, numa minissérie em 13 partes, e isso prestou bastante na minha leitura, enquanto a primeira não. Então ela é esquizofrênica, mas que dá para ver 2 facetas do mesmo autor. Além delas, vamos para uma revista brasileira, As Sementes, dos irmãos Oliver Borges e Dan Borges, lançado pela Trem Fantasma, que é uma história de fantasia, que mais uma vez vai colocar a humanidade em xeque, a humanidade num seu ciclo de violência, que ele é típico do ser humano, enquanto ele vai trazer justamente essa questão, enquanto o ser humano ele cultiva o medo e vai tentar levar a violência, levar a vingança, os animais eles têm seu instinto de sobrevivência, eles fogem, eles matam quando tem que matar para comer e para se alimentar, eles fogem sem guardar rancor do caçador que está vindo atrás. E bem, essa trajetória a gente vai acompanhar pelo olhar de um humano que perdeu tudo, perdeu justamente esse universo fantástico e até paradisíaco de animais antropomórficos, e tentando resguardar a semente desse local, e sendo perseguido pelos seres humanos, por um rei e a sua ânsia por poder, que é alimentada por lendas e por um fanatismo religioso. Bem, é legal, a arte é sensacional, a gente tem desenhos muito bonitos, a gente tem uma narrativa muito bem estruturada, e que é o início. A história termina com um apontamento que pode continuar, e eu quero muito que continue. E para fechar esse vídeo, que está grande demais, eu disse que li muita coisa, tive que eliminar várias, algumas estão aqui do meu lado, mas vamos terminar com o Tiki, o menino guerreiro.
É uma obra do Berardi Milás, do final dos anos 70, uma história sobre um garoto indígena que perdeu tudo por causa do progresso. O progresso que tenta levar a evolução na sua mais alta capacidade humana. Ela leva aviões para a selva amazônica no final da década de 70, meados da década de 70, joga napalm na floresta para destruir a selva e criar uma estrada no lugar, que vai ser a Transamazônica. Mas nesse jogar de bombas inclusive que foram proibidas durante a Guerra do Vietnã, eles matam a tribo do Tique, criam uma cicatriz de morte da fauna, flora e sociedade, e aí o Tique ele vai tentar se vingar, ou pelo menos curar esse luto de alguma forma. Muito legal, ela é uma republicação de uma proto-Trem Fantasma. Alguns dos editores, antes da criação da Trem Fantasma, trouxeram essa história em 2012 para cá. Uma revista que é impossível de ser encontrada, e que eu tive a oportunidade, não comprei, e ainda choro por isso, porém, felizmente, eles trouxeram mais uma vez. É uma história muito legal, que vale a pena ser lida. Foi lançada na década de 70, lá na Itália, e que infelizmente é super atual, porque os povos originários ainda sofrem com essa perseguição sistemática, esse avanço do progresso, seja ele na forma de gado, seja ele na forma de soja, na forma de mineração, na forma das próprias cidades que acabam crescendo. Enfim, tem vários textos extras, Ivo Milazzo, Francesco Manetti, os próprios editores Lucas Pimenta, Márcio Griggs, o Giancarlo Berardi, a biografia dos autores, que também é uma biografia interessante, e o Eduardo Bueno, trazendo textos, desenvolvendo esse cenário, desenvolvendo esse contexto, tanto de publicação quanto de momento que é ambientado a história. Enfim, Tique, um menino guerreiro. E eu vou ficando por aqui, o vídeo deve ter ficado enorme. Eu falei sobre Tique, falei sobre Sementes, dos irmãos Borges, Domingos, do Guzman e do Jefferson Costa, o Batman, o Longo Dia das Bruxas, mas também Fury, Nick Fury, pelo Garfienes, o melhor e o pior do Nick Fury do Garfienes, falando todas as minhas leituras que prestaram e não prestaram agora em fevereiro de 2026. Espero que vocês tenham gostado, quero saber de vocês quais foram as suas leituras, melhores e piores, o que prestou, o que não prestou durante o mês. A gente conversa nos comentários, enquanto isso me siga nas redes sociais, @PressAgora, falo sobre filmes e séries. Tem link na Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como, o próprio Batman, ao longo do Dia das Bruxas, que eu trouxe procurando essas edições da Eagle Moss, as Sementes, ou o Tique, que são da editora Trem Fantasma, uma editora que vale a pena ser conhecida, já está no mercado faz um tempo, e tem ótimas obras. Enfim, a gente se vê. E o próprio Fury do Garfienes, que estava em promoção, comprei porque estava cerca de 50, 60 reais o volume 1 e o volume 2, e não me arrependo, mesmo tendo são um quarto de histórias sendo muito ruins. Enfim, é isso. A gente se vê no próximo episódio. Compartilhe esse vídeo e me ajude a chegar em mais pessoas. E também compartilhe os vídeos de jogos de tabuleiro, que eu estou tentando trazer esses dois hobbies, jogos de tabuleiro e quadrinhos, para o canal, inclusive trazendo novos leitores e novos jogadores de jogos, mesclando esses dois hobbies. É isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio então, até mais, e bons quadrinhos.